são 14 horas, portanto, boa tarde às pessoas que estão aqui da nossa zona também. Portanto, quem de facto assistiu à sessão da Jean Watson também já me conhece, evidentemente, mas eu vou repetir uma rápida apresentação. Paula Diogo, sou professora da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e do Departamento, desde sempre, do Departamento da Criança e do Jovem, e também coordeno um grupo de investigação aqui na nossa escola sobre os fenómenos emocionais em enfermagem, especialmente a enfermagem pediátrica. Queria agradecer mais uma vez o convite, que tem sido uma experiência extremamente positiva, em parceria com a professora Maria Aparecida Gaíba e com a professora Bruna Freitas, especialmente com elas. E, de facto, este webinar tem como foco a teoria, como sabemos, a teoria de médio alcance de enfermagem de Melis. Nós aqui dizemos Melis, eu sei que há várias formas de dizer este nome, o nome não é fácil, mas aqui normalmente dizemos Melis. Eu, por acaso, costuma ser uma discussão que nós temos até com os nossos estudantes e entre nós nas equipas pedagógicas. Eu utilizo esta forma de dizer Melis porque eu já ouvi a própria autora a dizer o seu nome. Então, não obstante, outras formas de soletrar, que aceito perfeitamente. Mas, como já ouvi, de facto, a própria pessoa a dizer o seu nome numa comunicação que fez aqui em Portugal, já há uns anos atrás. Mas para explicar porque é que digo esta forma. Portanto, sabemos que é a teoria das transições o que nós pretendemos aqui em termos de objetivos, como já vem sendo apanágio nas outras sessões, é apresentar a teoria e mostrar a sua aplicabilidade. Isso é muito importante e daí acho que esta organização que estão a imprimir neste webinar é muito interessante por isso, porque damos aqui uma primazia também à aplicabilidade das teorias, isso é muito importante, e nomeadamente a enfermagem pediátrica, que é aqui a nossa área, não é, de estudo e de interesse. A teórica, dizer ainda que a teórica começa por propor e estudar um conceito, que é o conceito das transições, não é? No entanto, com o desenvolvimento da sua pesquisa, Melis designa atualmente, com toda a propriedade, teoria de médio alcance. E, de facto, que está enquadrada no paradigma unitário transformativo. Isto é só para fazer um enquadramento muito rápido. E de facto, esta evolução é notória, e vão ver isso com muita facilidade, na apresentação dos slides das duas palestrantes, permite perceber como é que o seu esquema, a sua representação esquemática vai evoluindo com o tempo. É muito interessante também ver este aspecto. Depois, quanto às teorias de médio alcance, de facto, este tipo de teorias que se destacam ou que se distinguem das grandes teorias e menos das teorias, estas estão, de facto, mais aproximadas da prática. Isto é um aspecto que também é preciso perceber na perspectiva de entender como é que os conceitos são, de facto, menos abstratos, não é? E, por outro lado, está mais limitada a uma área de atuação, não é? Por exemplo, agora até vou dar exemplo de outra teoria de médio alcance, a de Kolkaba, que é a teoria do conforto, não é? A teoria do conforto tem, de facto, um conjunto de conceitos muito mais delimitados, tem a ver com os cuidados de conforto, mas uma grande teoria como cuidar humano de Jean Watson, que já vimos na outra sessão, também engloba o conforto. Isto é para perceber as ligações que estas teorias têm. Ou, por exemplo, a teoria das transições, que é que estamos aqui a estudar, na teoria das transições, a compreensão da experiência humana nos processos de doença é de facto relevante, já vamos ver também isso. No entanto, também o é, e ainda mais desenvolvido do ponto de vista conceptual, na teoria de Jean Watson. Portanto, para percebermos aqui também um pouco as ligações entre estas teorias. E estas teorias de médio alcance, que é o que nós estamos aqui a estudar, enquadram-se ou derivam de modelos ou teorias mais abrangentes. Portanto, há aqui, de facto, uma relação muito interessante quando começamos a estudar em profundidade todo este nosso corpo de conhecimentos em enfermagem. Estas teorias, de facto, teorias de médio alcance, têm sido consideradas de grande aplicabilidade na pesquisa e na prática da enfermagem, não é? Portanto, tem aqui vantagens, nomeadamente em termos da conceptualização e da abstração que, de facto, conseguimos identificar.
E creio que esta breve introdução é suficiente para enquadrar a teoria. Considero, de facto, que é mais importante a sua explicitação na prática, acho que é muito importante mesmo, pois quanto mais for conhecida, quanto mais for integrada pelos enfermeiros, mais fácil será espelhá-la e usá-la em termos de orientação na nossa prática, na nossa praxis de enfermagem, como eu costumo dizer. E aqui vamos, então, compreender quais são as terapêuticas, tal como a autora designa, as terapêuticas de enfermagem, facilitadoras de transições saudáveis. Isso é muito interessante. E vamos aqui analisar 2 cenários. Portanto, o cenário da saúde mental infantil e o cenário da cardiologia pediátrica. Acho que é muito giro também ver estas 2 perspectivas. Acho que é muito interessante. Quer dizer, a ideia de convidar estas palestrantes também tem este fundamento, não é? Mas quem melhor do que ninguém pode explicitar, então, a praxis da enfermagem à luz desta teórica, à luz da teoria das transições, que as nossas palestrantes, não é? As palestrantes foram convidadas, a professora Marina Bittencourt, espero estar a dizer bem o nome, que é da Universidade Federal de Mato Grosso, da Faculdade de Enfermagem, é doutorada em enfermagem e está lecionando na área da saúde mental infantil, uma área que eu também me é muito, muito cara. A enfermeira Inês Costa exerce funções em cuidados de saúde primários, no Brasil designa-se de atenção primária, mas também exerceu num serviço de cardiologia pediátrica, daí que nos vem partilhar esta sua experiência à luz da teoria das transições. É também mestre e especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, e é docente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e está também a frequentar o doutorado em enfermagem na Universidade de Lisboa. Portanto, temos aqui grandes expectativas relativamente às nossas palestrantes, que de certo vai ser muito interessante, e gostaria ainda de recordar que cada uma tem 30 minutos para fazer a sua exposição, mais 20 minutos para debate. Eu penso que temos que aproveitar muito bem este debate, porque eu acho que pode enriquecer muitíssimo, muitíssimo esta sessão. Portanto, podem fazer questões, evidentemente, se não for mais direta, ou através do sítio onde podemos colocar as nossas mensagens, acho que é assim que se chama, penso eu, a conversar com todos, é assim como está aqui a dizer. Portanto, podem também colocar, para quem se sentir mais confortável, fazer por escrito os seus comentários e suas questões, e por opção das palestrantes, vamos ouvir as 2 apresentações seguidas e no fim, então, reservamos um tempo para o debate. Está bem? Passo então a palavra à professora Marina. Vamos ouvi-la com todo o gosto. Olá, bom dia a todos. Eu vou colocar aqui minha apresentação. E boa tarde, né? Bom dia no Brasil e boa tarde para quem está em Portugal. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Acho que vai aparecer aí. Conseguem ver, pessoal? Sim, Marina. Sim. Bom, então, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de compartilhar um pouco de um trabalho que eu desenvolvi nos últimos 4 anos, que a gente acha, a professora Paula, a gente conversou antes, eu fiquei depois refletindo sobre o que ela falou, porque a gente demora muito para pensar nessas estratégias quando a gente tem essas estratégias essas estratégias de intervenção de enfermagem terapêuticas, quando a gente tem uma teoria como base, né? Gera muita reflexão para a gente, se a gente está fazendo certo, se não está. E eu acho que vai ser um bate-papo legal e mostrar para vocês um pouco dessa estratégia que a gente construiu, para vocês, para a gente trocar uma ideia, né? Ah, Marina, talvez mudar isso, ou não sei se é assim mesmo. Eu acho que é uma construção, é um diálogo legal que a gente pode fortalecer. Então, eu agradeço muito também por estar com essas grandes professoras e enfermeiras de Portugal. É um prazer estar com vocês hoje e com o pessoal que está assistindo. Eu sou Marina, né, professora aqui da Faculdade de Enfermagem da UFMT, nos últimos meses, porque antes eu era professora da Universidade Federal do Amapá, então eu desenvolvi
essa tecnologia lá no Amapá. E eu espero que depois que passe esse momento que a gente vive, eu consiga colocar em prática aqui em Mato Grosso também, né, em Cuiabá, essa tecnologia nas escolas. Então, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta de promoção da saúde mental infantil à luz da teoria das transições de Melis, como diz a professora Paula. Eu não sabia disso. É bom a gente saber falar da forma adequada, né? Bom, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu já vi até que aqui no evento tem uma aluna minha lá da disciplina de atualidades. E aí eu gosto muito de falar isso, e a gente está comemorando o bicentenário, né, da Florence. Então, nos documentos que a gente tem visto hoje, da OMS, um documento da Europa, né, acho que chama All Party Parliamentary, não lembro direito o nome do documento, enfim. O objetivo é a gente fortalecer a enfermagem, porque se comemora esse ano a gente comemora o bicentenário de Florence. E o que a gente percebe que desde Florence, desde que a enfermagem é uma ciência, né, foi colocado como uma ciência, nós somos líderes na promoção da saúde. Além disso, além da nossa liderança na promoção da saúde, nós também temos a liderança na facilitação do bem-estar e no equilíbrio do meio ambiente. Eu acho que eu estou trazendo isso porque isso vai contextualizar muito a estratégia que a gente propõe, porque nós pensamos, né, o grupo, porque a gente nunca faz as coisas sozinho, eu tive muitos alunos que me ajudaram, outros pesquisadores também, que a gente precisa trazer um pouco, fortalecer o que de fato é de liderança da enfermagem, da ciência, né, e eu trouxe isso do documento da OMS que comemora esse bicentenário da enfermagem, que teve a princesa Kate Middleton, né, eu acho, como a nossa patrona. Nesse documento eles falam um pouco sobre isso. Bom, e a promoção da saúde mental, que é o que eu vou trazer aqui, que foi base, né, para a proposição da nossa estratégia de cuidado, ela é uma parte integral da promoção da saúde. Quando a gente fala da promoção da saúde mental, nós estamos também falando de promoção da saúde. E ela envolve em ambientes que sejam promotores. Então, tem duas dessas. Essa aí eu já vou tirar, porque tá suja. E aí, a gente outra e pronto. E aí? Eu acho que... Oi, Jéssica, você pode desligar o seu microfone? Obrigada. Então, envolve as moradas em ambientes promotores do pleno desenvolvimento da saúde mental, que proporciona às pessoas a adoção de um estilo de vida saudável. Então, a nossa proposta aqui é falar um pouco dessa promoção da saúde mental, como também uma estratégia de liderança da enfermagem. Claro que a gente precisa da colaboração de outros profissionais, a gente não consegue, né, trabalhar sozinho, mas por anos, né, a nossa ciência se fortalece muito com essa liderança, né, de promover saúde e, por que não dizer, promover saúde mental, né, que faz parte integral. E aí, quando a gente vai falar da infância, o que a gente percebe, se a gente for buscar a saúde mental da infância, a gente percebe que a criança ela está mais vulnerável ao desenvolvimento dos transtornos mentais, porque ela está num processo de desenvolvimento muito intenso, ela passa por um processo de desenvolvimento muito intenso. Então, se a gente não consegue mediar esse processo ou deixá-lo mais saudável, ela fica extremamente vulnerável, né? E então nós temos que estar atentos a isso. Quando os sintomas de algum sofrimento mental começam a aparecer na infância, eles podem influenciar negativamente no desenvolvimento dessa criança. Por isso que evitarmos esses tipos de sintomas são essenciais, porque podem gerar prejuízos, né? A gente sabe que é o que sempre dizem, mas a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade, né, de que temos que fortalecer a infância, mas a gente esquece, a gente quer fortalecer a fase adulta, mas e a infância que passou, né, com todas as suas vulnerabilidades? E especialmente, por exemplo, eu vim de uma região amazônica, que realmente, de fato, a gente vê a vulnerabilidade na nossa cara, né, a gente vê a pobreza, a miséria muito escancarada.
Então, nós temos que fortalecer essa infância, para que a gente evite um desenvolvimento não tão saudável. Por isso, se levanta como é inegável a importância da promoção da saúde mental para o desenvolvimento saudável na infância. E aí, isso nos fez refletir sobre a proposição, nos fez perceber a importância de uma estratégia que envolvesse a promoção da saúde mental e que também fosse direcionado a uma fase importante do desenvolvimento da criança. E vou mostrar aqui mais à frente que a gente escolheu a fase escolar, né, de 8 a 12 anos, que é a transição para a adolescência, né, a fase de transição para a adolescência. Então, tomando a infância como um período complexo de desenvolvimento, com intensas transformações biopsicossociais, é importante que ela adquira novos conhecimentos e mude seus comportamentos o modo como vê a si mesma. E isso é um pouco do que a Melis diz, né? Que para que a gente transicione, a gente tem uma transição saudável, é importante que se trabalhe a mudança de alguns conhecimentos, de alguns comportamentos, e a enfermagem é essencial nesse processo. Por isso que, na hora que a gente foi propor essa tecnologia, eu pensei muito, eu queria muito, e a minha ida a Portugal, professora Paula, com as professoras lá de Coimbra, com o pessoal da escola de Coimbra, me ajudou muito, porque vocês trabalham muito as teorias, né? Aqui no Brasil, eu confesso que a gente trabalha pouco, né? A gente não traz muito as teorias para deveríamos trazer mais para a nossa pesquisa, para a nossa prática. E aí, quando eu fui em Portugal, a professora Tereza, junto com a professora Maria Isabel, que são da saúde mental, falaram: Marina, vamos escrever um artigo sobre promoção da saúde mental? E aí, desenvolvendo esse conceito, eu percebi como que a proposta que eu estava almejando ou pensando tinha muita relação com a teoria das transições de Melis, porque foi a professora Maria Isabel de Coimbra que falou: essa teoria é maravilhosa, super contemporânea, vamos ler sobre ela e colocá-la no nosso artigo, né? Aí eu amei, eu acho que eu vi numa palestra aqui do webinar que a professora falou que a gente tem que ser conquistado pela teoria, a teoria nos conquista, e de todas as teorias que eu li, a Melis me conquistou. De verdade, acho que talvez porque a gente trabalha com criança, que passa por muitas transições muito importantes, né, e complexas, foi uma teoria que ela se encaixou no que eu estava imaginando. Então, eu coloquei aqui só uma breve informação sobre essa teoria, que Melis diz que para que a pessoa se mova para uma nova forma de viver, é essencial que incorpore novos conhecimentos e mude comportamentos, passando a ter uma nova definição de si mesmo. E aí, quando pegamos a criança, muitas vezes, dependendo da idade dela, ela não consegue nem definir a si mesma, né, de forma mais abstrata, ela é muito concreta para se definir. E por isso mesmo, também a gente pensou até na faixa etária que a gente iria trabalhar, né, por conta para que ela se encaixasse a isso e no que a gente queria propor, porque, querendo ou não, a gente estava trabalhando a promoção da saúde mental, a gente desejava trabalhar a promoção da saúde mental, e a gente precisava entender das emoções, né, professora? A gente precisava que a criança, ela me dissesse sobre o entendimento dela de autoestima, autoconsciência, e para ela ter essa construção, ela precisava também de uma maturidade, né, neurológica até, se a gente for mais a fundo. E, então, a gente vê que na teoria da transição de Melis, a gente tem que, para a gente propor, ela coloca um organograma aqui, que a intervenção terapêutica de enfermagem, ela tem que levar algumas questões em consideração, como a natureza da transição, os condicionantes da transição, que facilita, que inibe, e os padrões de resposta, os indicadores do nosso processo e os indicadores de resultado. Então, pensando nisso, eu fiz aqui eu não tinha isso pronto, assim, na minha cabeça, eu fui montando enquanto eu fui montando a apresentação aqui do evento. Então, eu fiz mais ou menos como que a nossa tecnologia, ela chama, o que a gente propôs, essa atividade, eu vou mostrar para vocês ela por dentro, né, dela, a gente propôs com o nome de Sinto Logo Penso, porque a gente teve uma super discussão que
essa ideia do penso, logo sinto não dá muito certo, que talvez tinha que trocar, né, sinto, logo penso, enfim, eu ainda fico refletindo muito sobre esse nome, mas vocês vão ver lá o que a gente pensou nele. Essa proposta nossa se chama, o programa é como se chamasse Sinto Logo Penso, e é uma intervenção terapêutica de enfermagem. Eu posso dizer que além ela está indo além da ciência da enfermagem. A gente percebe que tem pedagogos e professores que pedem também para trabalhá-la, né? E aí eu vou mostrar para vocês essa intervenção, vocês vão entender o porquê disso. Então, quando a gente propôs o Sinto Logo Penso, né, a nossa estratégia terapêutica, como a gente ia trabalhar com uma população de 8 a 12 anos, a escolar, ia ser até de menor, ou menos, a gente pensou até de 6 a 12 anos. Mas aí a gente fez um estudo piloto e percebeu que as crianças de 6 e 7 anos não entendiam muito bem os conceitos, as habilidades emocionais que a gente trabalharia ali na tecnologia, então a gente tentou trazer um pouquinho mais para frente. E a gente escolheu essa faixa etária porque ela é uma faixa etária de natureza desenvolvimental, porque é uma faixa etária de transição da primeira infância, aliás, da segunda infância para a adolescência. Então, a gente escolheu essa faixa etária e também entendendo que o papel do enfermeiro na promoção do desenvolvimento infantil saudável. E como a gente objetivava trabalhar algumas competências emocionais, não dava para ser muito pequenininho, né? Porque a gente não conseguiria trabalhar isso com eles, pelo menos eu não conseguiria, eu teria dificuldade, né? Acho que para menor de 6 anos eu não teria a prática ou o que era importante para isso. Então a gente escolheu essa faixa etária, por ser uma faixa etária de importância de transição para adolescência, e entendendo que o enfermeiro tem um papel, sim, na promoção da saúde mental, de desenvolver um desenvolvimento saudável. Ok. E aí, a gente pensou nos condicionamentos dessa transição, e para a gente, como a gente propôs essa terapêutica no Amapá, que é um local de muita vulnerabilidade, que a gente via a escola como um local como se fosse um local que a criança estava segura ali, porque lá ela tinha alimento, lá ela estava aprendendo, então era um condicionante muito importante, porque era um local de aprendizado, de relacionamento social e também de alimento, né? Infelizmente, a gente tem isso no Brasil, né? A gente ainda tem lugares que as crianças têm que ir para a escola para comer, é o único alimento que ela tem no dia, né? Então, a gente levantou, a gente nem levantou os condicionantes da transição inibidores, mas os facilitadores para fortalecer a nossa proposta, que foi a escola. A gente identificou a escola como o que facilitaria esse processo, essa promoção da saúde mental à luz dessa teoria. E porque a gente entende também que a promoção da saúde mental, ela tem que promover ambientes que promovam um ambiente pleno de desenvolvimento. A gente via a escola nessa perspectiva, até porque depois, quando a gente começou a trabalhar essa estratégia, o pessoal da Secretaria de Educação do Estado procurou a gente para levar isso para as outras escolas, porque eles viram como aquilo estava fazendo bem para as crianças e que poderia ser interessante, né, incluir nas escolas do Estado. E aí, o padrão de resposta, o que a gente esperava? Então, junto com a teoria da Meiles, que a gente trabalhou para embasar essa prática, a gente também trouxe, não sei se vocês já ouviram falar, do Goleman, que ele tem uma teoria de habilidades, que trabalha as habilidades emocionais, e quem trouxe o Goleman, que ele tem um livro com best-seller, né? E por ter um best-seller, as minhas alunas vieram, professora, nós queremos muito trabalhar a inteligência emocional do Goleman, ai meu Deus, eu acho super legal, né? Mas vamos ver se ele tem uma teoria, porque a gente tem que tomar super cuidado com isso, né? E aí a gente percebeu, sim, que dentro do livro ele deixa isso muito claro, mas que ele fala das habilidades emocionais. Ele fala de 5 habilidades, e eu vou mostrar aqui para vocês que a gente trabalhou 4 habilidades, a gente juntou 2 delas numa mesma, dentro da nossa estratégia de cuidado. E, então, a gente tinha o nosso padrão de resposta seriam as habilidades emocionais, e como os indicadores de resultado, a gente avaliaria
os comportamentos positivos e o olhar da criança sobre si mesma. Então, como que ela se olhava antes, e eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que a gente fez com elas, como elas se viam antes e depois, a gente ainda está trabalhando um artigo para publicar, porque é difícil, né, enfim, depois eu explico para vocês, porque a gente teve que avaliar essa terapêutica que a gente propôs, o Sinto Logo Penso, de forma qualitativa, com a fala das crianças, porque a gente não tem instrumento para criança de 8 anos, que avalia a saúde mental, né, as habilidades emocionais, enfim. Então, foi assim que a gente construiu, à luz da teoria de e-mails, e chegamos, então, nessa proposta do Sinto Logo Penso, que é uma intervenção terapêutica, que seria, então, uma intervenção terapêutica de enfermagem que perpassaria por tudo isso, pelo desenvolvimento, pela escola, pelas habilidades emocionais, se esperando um comportamento mais positivo e um olhar de si, um olhar da criança sobre ela mesma mais positivo. Esse foi a logo que a gente construiu, porque os alunos queriam que tivesse uma logo que representasse o que a gente estava propondo, então ficou dessa forma, e ele foi transformado em um e-book, que foi publicado, se vocês quiserem, ele está disponível na internet, está no site da editora da Unifap, da Universidade Federal do Amapá, de onde a gente vem. Bom, o Sinto Logo Penso, então, é uma estratégia de promoção da saúde mental infantil, como eu coloquei para vocês, é direcionada a crianças de 8 a 12 anos, não trabalhei ela com crianças mais de 12 anos, trabalhei com menos de 12 anos, de 8 anos, e é possível, com mais de 12 não trabalhei, pode ser que seja possível, a gente tem que ver, né, se dá, eu acho que dá sim, algumas estratégias. É trabalhado no contexto escolar, mas também dá para a gente trabalhar na atenção básica, na atenção primária. O enfermeiro, ele pode pegar essa tecnologia e trabalhar a gente trabalha algumas oficinas nela, com as crianças da atenção primária. Então, também não trabalhei na atenção primária, a gente pode, quem sabe lá na frente a gente também conseguiu fazer isso. E trabalha as competências da inteligência emocional, a gente desenvolve, a gente busca por meio das oficinas que estão dentro desse manual, que se transformou num manual com 16 oficinas de intervenção, envolvendo essas 4 habilidades, né, competências da inteligência emocional: a autoconsciência, o autocontrole e a autoeficácia, a resiliência e a empatia. Nós, então, construímos essa intervenção em 4 módulos, e cada módulo tem 4 oficinas que trabalham essas 4 habilidades, competências da inteligência emocional. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês um print, né? Eu fiz um print de algumas das oficinas que eu mais gostei e que deram geraram muita reflexão para a gente, né? Quando a gente foi lá fazer o piloto e depois aplicar de fato a tecnologia, quando ela já estava validada, os juízes avaliaram e viram quando ela teve, de fato, uma validade de conteúdo, né? Porque a gente fez esse processo de validação dessa tecnologia educacional. A primeira oficina, por exemplo, para a gente trabalhar a autoconsciência, foi, como eu disse para vocês, realmente demorou 4 anos para a gente montar esse projeto, porque a gente buscava as estratégias, né, e tentava colocar essa estratégia para a criança e que desse para fazer na escola com o mínimo de recursos possíveis, porque a gente não tem recursos nas escolas, a gente não tem nem papel, às vezes, nas escolas públicas, né, e especialmente no Amapá não temos mesmo. Então, para vocês terem ideia, as crianças não tinham lápis de cor. Então, eu tive que comprar lápis de cor, a gente conseguiu um financiamento para fazer esse projeto. Eu tive que comprar lápis de cor e, no final, eu dei para eles o lápis de cor, porque era muito triste você ver que tinha um aluno na sala, de 30, que tinha lápis de cor, né? Eles não tinham condição financeira para isso mesmo. Então, a primeira oficina para a gente trabalhar a autoconsciência, ela chamava Espelho, Espelho Meu. Foi muito interessante, a gente levava uma caixinha fechada com um espelho dentro, e o objetivo é que aquela criança abrisse aquela caixa e dissesse para a gente o que ela estava vendo ali. E a gente tinha muita criança que nem espelho tinha em casa, para começar, né? A maioria das crianças que a gente atendeu lá moravam na ponte, que a gente chama de ponte, é a periferia da região amazônica. Elas moram em cima de rios, né?
chamam palafitas, em cima da várzea do rio. Então, era engraçado, quando eu pedia para elas desenhar a casa, tinha uns peixinhos passando embaixo, eu achava isso muito engraçado. Mas, enfim, elas não vinham espelho, elas não tinham espelho em casa. A casa era, às vezes, de 2 cômodos com 10 pessoas, elas não tinham condição de ter um espelho. Então, era, muitas vezes, uma das primeiras vezes que elas se viam no espelho. E era muito interessante, porque a região amazônica, a predominância lá é de pessoas pardas, né, que eles se auto-identificam como pardas, são indígenas, e também a gente tem muito descendente a gente tem muitos quilombolas lá, né, descendentes de africanos mesmo, e então tem uma mistura interessante lá. E durante essa oficina a gente levantou como que há um preconceito num lugar que não deveria ter. Então, tipo assim, eu tenho cabelo enrolado, mas a maioria deles tem cabelo enrolado, se não é indígena, que é um cabelo muito liso. Então, assim, eles sofriam, eles se viam ali e falavam, ó, tá vendo? Eu não gosto de mim, porque eu tenho cabelo enrolado, ou porque eu não sou branco, ou enfim. Então, eles ainda se viam ali naquele espelho de forma muito física, né? Olha, eu sou feio, eu sou bonito, porque eu sou assim, o cabelo enrolado, ele não tem o olho azul, não tem não sei o quê. Era muito triste, né, da gente ver numa região dessa amazônica, com uma beleza maravilhosa, os indígenas são lindos, né? A gente ouvir isso da criança e também perceber que eles tinham dificuldade de se conhecer, de se ver além das questões físicas, para além disso. Então, essa é uma das atividades que a gente fez com eles. A outra atividade que a gente fez é um dado, e esse dado depois a gente, como as crianças gostaram muito, os estudantes também, então eles começaram a usar o dado dentro da sala de aula para fortalecer isso dentro da sala de aula. Então, qual que é a ideia do dado? Era um dado nesse e-book, gente, nos encartes dele, eu ensino como que constrói esse dado, tá? A gente ensina lá, tem as figuras. Ele tinha algumas informações como, eu sou muito bom em. Então, na hora que ele jogava o dado e aparecia, eu sou muito bom em, ele tinha que completar a frase. Então, eu sou muito bom em futebol, ou eu sou muito bom em fazer carinho na minha mãe. Tinha muito essa questão do amor com a mãe, né, da proximidade com a mãe. Então, a gente fez esse dado, jogava e eles respondiam, né, que eles eram bons. E isso foi interessante, porque a gente já via respostas que iam para além das questões físicas, né, como a ideia da autoconsciência. E aí, tem outras oficinas, depois vocês quiserem ver o manual, ele está disponível, eu mando para vocês também, eu vou deixar meu e-mail. E a gente também trabalhou algumas oficinas no outro módulo de autocontrole e autoeficácia. Uma das oficinas que a gente trabalhou foi a meditação guiada. E também, para mim, foi um super... Eu sempre quis trabalhar isso com as crianças, e eu falei, bom, acho que vai ser interessante a gente trabalhar para essa habilidade, né, de autocontrole e tudo. E eu pensei, gente, não vai ter jeito, porque eles são muito, né, gostam de brincar, se movimentar, e eu me surpreendi, porque nessa oficina eu comecei sem a meditação guiada, eu fiz um teste. Eu fiz primeiro sem guiá-los, só colocando uma musiquinha de fundo, e depois guiando. E eles ficaram mais tempo concentrados sem guiar do que nós, adultos, né? Eles ficaram mais de 5 minutos caladinhos, apenas ouvindo a música, e isso me surpreendeu, não esperava. Então, foi muito interessante, quando a gente guiou, claro que foi tão bom quanto, e aí para eles é melhor, né, é mais fácil, e foi muito positivo. Depois a gente perguntou a da experiência para eles, e eles adoraram, e era interessante que nos outros dias que a gente ia nas escolas, eles falavam, ô tia, eles chamam a gente de tia aqui, né, tia, eu fiz lá em casa, e está sendo muito bom, e não sei o quê. Então, foi bem interessante essa oficina, para o autocontrole mesmo. Aí eu trouxe uma fotinha deles aí, fazendo a meditação, como eu falei para vocês, eles estavam super, hiper concentrados durante essa oficina. E outro, de autocontrole, a gente também trabalhou, nessa estratégia, considerando essa fase do desenvolvimento da criança, a gente trabalhou muito também a contação de histórias. Então, para trabalhar o autocontrole e a autoeficácia, a gente contou uma história do Cidinho, e aí vocês vão ver lá nas falas das crianças avaliando, que eles citam, eu fiz igual o Cidinho, aliás. Eu acho que eles confundiram as histórias, mas enfim. Eu lembrei da história do Cidinho e fiz diferente,
Porque essa história do Cidinho é um menino muito bravo, que tinha muita raiva, e por isso ele não tinha amiguinhos. E aí, no aniversário dele, não foi nenhum amiguinho, porque ele batia em todo mundo, brigava com os colegas na escola, até que ele percebeu que ele tinha que ser diferente. E aí ele voltou a ter amigos, e eles adoraram essa história, né? Então a gente depois perguntava como que o Cidinho era, por que o Cidinho não tinha amigos, e isso gerou muita reflexão, gera reflexão neles, né? Da resiliência, a gente também trabalhou muita contação de histórias, uma delas é uma famosa história da Poliana, a gente fez um resumo da história da Poliana, vocês conhecem Portugal? Aliás, vem daí, vem da Europa, né? Não sei de onde, a história da Poliana. Vem de algum país, acho que é da França, talvez. Alguém sabe? Se alguém souber, fala aí pra gente. Mas então a história da Poliana é uma menina que era extremamente feliz, apesar da vida dela ser muito triste. Ela era uma menina alto astral, feliz. E aí a gente contou para eles essa história e mostramos um videozinho um vídeo que tem contando uma parte da história da Poliana. E também para discutir essa questão da resiliência, de você... e lá a gente tinha que trabalhar muita resiliência nesse sentido, né? De você buscar estar positivo apesar de todas as dificuldades. E a gente também trouxe, claro, a história do patinho feio, né? E essa foi um sucesso, como sempre é com as crianças, até de 8, 9, 10 anos, porque é mais simples, é uma história conhecida entre eles, para trabalhar a resiliência. E, por fim, foram as oficinas de empatia, e essa oficina foi interessante, que uma das atividades nossa era, ele tinha que desenhar uma pessoa que ele gostava muito numa folha, e eles desenhavam todos felizes e bonitinho, a mãe, em geral era a mãe ou o irmão, enfim, a avó, que cuidava. E depois a gente falava para ele, a gente pedia, uma oficina que depois a gente ficou refletindo, né, sobre ela, para eles amassarem a folha. Gente, foi uma comoção. Essa oficina é sempre uma comoção enorme, porque como que amassa a folha de uma pessoa que eles amam, né? Como que eu faço isso? E depois a gente trabalhou essa questão de pedia para eles desamassarem a folha, e eles ficavam lá e apertavam e tentavam desamassar a folha e não conseguiam tanto, ficavam cicatrizes na folha, e a gente trabalhava isso, né? Que a gente, quando uma pessoa está passando por um momento difícil ou alguma coisa ruim com essa pessoa, se a gente ainda a trata mal, mais cicatrizes ficam nela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente ama ou com as outras pessoas também. E uma outra oficina que a gente trabalhou na empatia, para trabalhar a empatia, que foi muito legal, a gente fez umas carinhas, tipo smiles, né? Várias carinhas, felizes, tristes, com raiva, e entregou para eles uma plaquinha. A gente colocou um palito, um pauzinho de madeira assim, com a carinha em cima, e eles tinham que levantar, como se fosse uma plaquinha. Então, a gente dava um exemplo, por exemplo, acho que tem aqui, eu coloquei um exemplo. Não, acho que nessa aqui não coloquei. Então, eu falava um exemplo, o Joãozinho, o Joãozinho pegou o lápis de cor da Mariazinha sem pedir, por favor. Como que a Mariazinha ficou? Aí eles levantavam a plaquinha. Vou mostrar para vocês na foto. Aí eles levantavam a plaquinha, tá vendo? De como que... Aí eles mostravam a carinha e a gente conseguia perceber quais as emoções que eles apresentavam. Tinha uns que tinham dificuldade, que eles pegavam e falavam, meu Deus, e agora? E aí a gente percebia os coleguinhas falando, não, é essa aqui, que ele deve ter ficado triste, né? E aí a gente... Foi muito interessante, e aí eles começaram a querer contar histórias da vida deles, para que os amigos dissessem o que estava sentindo. Eu achei muito legal isso, porque era o objetivo também da nossa proposta. Então, eles vinham, professora, eu posso contar meu exemplo? Eles vinham e falavam, a minha tia está doente. Gente, a tia do João está doente. Como que vocês ficariam se a tia de vocês estivesse doente? Eles levantavam a plaquinha. Então, foi bem interessante, né? Foi mais uma estratégia interessante para a gente, no dia a dia. Bom, e aí no final, isso foi, esses exemplos que eu trouxe, essas fotos que eu trouxe para vocês, ainda foi do estudo piloto. Foram com crianças de 6, 7 anos, e a gente percebeu que, para trabalhar com essas crianças, as emoções ainda realmente estavam elas ainda estavam, por exemplo, se a gente entregasse uma carinha que era com raiva diferente, assim, eles já não entendiam. Para eles, eu era feliz ou eu era triste.
eles não conseguiam entender uma carinha para além disso, aquela emoção mais complexa, né? Então, a gente percebeu que com crianças muito pequenas pode ser difícil a gente trabalhar algumas habilidades, inclusive de resiliência. Depois, quando a gente fez a pesquisa com crianças de 8, 9 anos, a gente ainda percebeu que trabalhar a resiliência naquela faixa etária ainda era difícil. E aí, talvez, acho que com a pandemia, quando tudo passar, talvez a gente já consiga trabalhar isso, mas ainda a gente não conseguiu muito ver efeitos, né, trabalhando a resiliência com essas crianças menores. Bom, e aí, na pesquisa, que foi uma pesquisa de conclusão de curso de uns alunos lá da universidade de onde eu vim, lá do Matar, a gente trabalhou, então, a fala das crianças. Então, a gente fazia uma pergunta, a gente selecionou uma pergunta para avaliar como que foi para essa criança. Então, a gente fazia essa pergunta antes de começar a intervenção, ela demorou mais ou menos 2 meses. Então, antes de começar, a gente perguntava, fez uma questão, a gente escolheu uma questão que coubesse, porque não dava para fazer muitas perguntas, né? A criança, ela cansa, né, quando a gente faz esse tipo de pesquisa com elas. Então, a gente escolheu a primeira oficina de cada módulo e fez uma pergunta relacionada a essa oficina, e eles respondiam. Então, a gente perguntou para eles sobre a autoconsciência. Se eu pudesse ser diferente, como eu gostaria de ser? Antes da gente intervir, eles respondiam, eu não queria ter cabelo enrolado, queria ter cabelo loiro. Imagina, na Amazônia, gente. Olhos azuis, ser alto, que minha família fosse mais unida. Seria loira. Se eu pudesse, seria jogador de futebol. Aí o outro também falou que queria ser jogador de futebol, ok. Depois, olha a diferença do discurso. Depois a estratégia. 2 meses depois, acabamos de intervir com o manual, com as oficinas, a gente perguntou a mesma coisa. Se eu pudesse ser diferente, como eu gostaria de ser? Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero ser diferente, gosto de mim como eu sou. Eu não quero ser diferente, gosto de mim do jeito que eu sou. Mais dedicada, ser mais estudioso. Eu fico até arrepiada quando eu leio isso. Como que coisas pequenas, eu mostrei para vocês, são oficinas muito simples, que a gente pode fazer em qualquer momento no hospital. A Ana Inês pode fazer lá no hospital, pode fazer na atenção primária, em qualquer local, em casa a gente pode fazer com os nossos filhos. Então, a gente percebe a diferença. E aí, na oficina de autocontrole e autoeficácia, a gente fez uma pergunta que era o que eu faço quando estou com raiva? Antes, eles diziam, começa a chorar, me tremer, começa a chorar de raiva, eu chuto a parede, tento evitar as pessoas, eu vou orar, eu vou rezar, né, e fico com vontade de bater alguém. Enfim, eles ficavam com raiva, né? O que eu faço quando eu tô com raiva? Eu chuto a parede ou bato? Depois, eles começaram a responder. Penso antes de falar com as pessoas porque eu sei o que é sentir magoado. Eu faço igual a história do Cidinho, que é a história que a gente contava para eles. Quando estou com raiva, eu viro uma estátua e penso, por que estou com raiva? Olha isso, gente, a mudança. Começo a respirar fundo. Tento procurar pessoas calmas e confiáveis. E aí tinha outros que falavam, fico brava, até choro, e depois fica tudo bem. Então, a gente percebe também a diferença do discurso, né, não antes, com oficinas muito simples. A empatia, a gente perguntou, então, antes e depois, o que sinto quando vejo alguém que não tem condições de ter roupas ou brinquedos, foi a pergunta que a gente fez para identificar a empatia. Aí eles falam antes, fico com pena, triste, eu fico triste, fico querendo ajudar, e depois a gente percebe que é a mesma coisa, eles se sentem tristes, mas eles já começam a falar de estratégias para melhorar isso. Eu dou, eu oro, eu rezo, lá eles têm muita fé, eles são muito católicos lá na Amazônia brasileira, porque eles têm essa questão do Sírio, né, de Nazaré, eles têm a questão católica muito forte. Aí ele coloca, eu me coloco no lugar dela e vejo como ela está em uma situação difícil. Então, a gente começa a ver as estratégias já um pouco mais... O pensamento ainda, eles já conseguem... eu falo que a formulação da emoção já fica mais complexa. Antes era um pouco mais simples, né? E, por fim, a resiliência. Aí, como eu falei para vocês, como é difícil a gente identificar a resiliência, porque a gente não percebeu muita diferença na resiliência. Realmente foi uma habilidade que eu acho que a gente não conseguiu trabalhar bem, ou talvez porque... Na literatura, a gente percebeu que realmente é difícil trabalhar a resiliência, porque a pessoa, às vezes, ela tem que ter vivido uma situação muito difícil para poder identificar essa estratégia, e a gente está falando de crianças, né?
Então, a gente percebe que mudou muito pouco a fala da criança antes e depois. Então, está acabando o meu tempo e a apresentação também. Essa foi a nossa, mostrei para vocês, bem resumido, né, a nossa estratégia, com base, à luz da teoria de Mayles e das habilidades de Goleman. E aí eu trouxe essa figura que eu sempre trago, toda vez que eu falo de criança, eu falo sobre isso, tirinha, que eu gosto muito desse autor, que ele fala da importância que a criança, o compromisso dela é ser criança, por isso quando a gente vai trabalhar com a criança, e quando eu fui propor essa estratégia com as meninas de promoção da saúde mental, a gente pensou em coisas que envolvessem histórias, brincadeiras, que trouxesse o lúdico, que é isso que é importante, né? Essas são as referências. Se vocês quiserem o manual educativo, eu mando para vocês o e-book. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Marina. Gostei muito. Vamos então agora ouvir a enfermeira Inês. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Gostei muito da apresentação da Marina e devo dizer que hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental e, portanto, a organização pensou exatamente em tudo isto, uma boa maneira de comemorar e de iniciar esta sessão exatamente com esta temática. Também começo por realçar outro aspecto também é muito importante e que também está diretamente relacionado com a saúde mental, que é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos Pediátricos e que é assinalado hoje pelo International Palliative Care Network, e que é uma iniciativa em que muitos pais, profissionais e crianças até se associam colocando chapéus, diversos chapéus para comemorar o dia. Portanto, hoje é um dia especial. Vou partilhar a minha apresentação. Espero que corra tudo bem. Estão a visualizar? Eu gostaria só de receber o feedback se estão a ver a apresentação. Já estamos a começar a ver, Inês. Já estamos a ver. Ok, muito obrigada. Não consigo ter o feedback da apresentação quando estou a partilhar. Bom, a mim foi-me convidado a abordar o cuidado de pediatria à luz da teoria das transições de Melice, com base na minha experiência pessoal enquanto enfermeira, de prestação de cuidados à criança com diagnóstico de cardiopatia congénita e família. Foi uma teoria que utilizei, uma teoria de médio alcance, que utilizei no meu relatório, na minha tese de mestrado que fiz já há algum tempo atrás, onde explorei a vida e as experiências de vida da criança e da família submetida a transplante cardíaco, quando ainda trabalhava na cardiologia pediátrica, no serviço de cardiologia pediátrica de um hospital central em Lisboa. Eu, quando falo hospital central, refiro-me a um hospital que presta cuidados de tratamento, cuidados médicos de nível terciário. Não sei se isto depois posso aferir convosco o que é que poderá significar, mas na verdade são cuidados especializados dirigidos a estas crianças, com crianças que têm esta doença, crianças e pais. Portanto, começarei por falar sobre alguns conceitos e depois partilhar a minha experiência.
sobre alguns conceitos inerentes à teoria das transições e que penso que será importante para depois partir para a sua aplicação prática na prestação de cuidados. Começaria por o enfermeiro que interage com o ser humano, e esta interação traduz-se numa relação de confiança envolvendo alguns conceitos como o envolvimento, o significado, a verdadeira presença dos enfermeiros, mas também estamos a falar de uma interação do cliente com o ambiente, interação de enfermeiro e cliente. Cliente, neste caso, que será o cliente pediátrico, a criança com diagnóstico de cardiopatia congénita e a sua família. O cliente de enfermagem vai ser o receptor dos cuidados, é um ser humano com necessidades, que está em constante interação então com o ambiente e tem essa capacidade para se adaptar ao ambiente. Mas, devido à doença, ao risco, à vulnerabilidade, experiencia um desequilíbrio ou está em risco de experienciar esse desequilíbrio e, portanto, este cliente que vive esse desequilíbrio manifesta necessidades que não estão satisfeitas. Este ambiente onde o cliente está não está limitado ao seu espaço, à sua família, às suas pessoas significativas e aos profissionais de saúde, mas também ao contexto socioeconómico, político, da família do cliente e da comunidade. Temos aqui um ambiente que é o ambiente do cliente, mas também pode ser traduzido pelo ambiente desta relação entre o enfermeiro e o cliente. A saúde como que deriva das terapêuticas de enfermagem que vão intervir no sentido de melhorar, envolver ou facilitar a saúde aqui é considerada como ausência de doença, como um equilíbrio interno, como adaptação, uma consciência pessoal da situação, um controle pessoal, uma capacitação, uma mestria, que é um termo muito utilizado como indicador de resultado da teoria da Melisse, e também a saúde é vista como um processo dinâmico ou tornar-se saudável, um processo. As terapêuticas de enfermagem estão aqui direcionadas para um conjunto de ações e intervenções, todas as atividades de enfermagem, que deliberadamente e intencionalmente são implementadas tendo em vista a responder às necessidades do cliente. Inclui intervenções, inclui os seus objetivos, os seus resultados esperados. Também, e agora falando em concreto sobre transição, nós vimos que a transição e mudança podem ser ou não são diretamente sinónimos, visto que muitas vezes a transição envolve uma mudança, mas já a mudança pode não envolver uma transição, porque a transição refere sempre a uma experiência individual da situação vivida, uma experiência individual da criança e da família. Nós também vimos, e na pesquisa que fiz no momento, vimos que Melisse, em conjunto com outros colaboradores, investigadores, até estudaram particularmente as transições vividas pela criança e pela família num contexto de diagnóstico e de doença da cardiopatia congénita. E referem muitas vezes, os pais, nos resultados desse estudo, referem que realmente há uma mudança abrupta quando ocorre o diagnóstico de uma cardiopatia congénita, mas o processo da transição, esse então, é muito longo e envolve a adaptação a novos papéis e novas situações. Vimos também que a transição pode então resultar de uma mudança que ocorre na vida do cliente, mas essa transição, acima de tudo, resulta em mudanças na vida dos clientes. E essas mudanças, então, são esses novos conhecimentos, essas novas competências, essas novas habilidades que o cliente pediátrico, neste caso, no fim da transição, vai adquirir. Então aqui vimos que o cliente, vimos que a transição é uma passagem, um movimento de um estado, de condição, um lugar para outro, implica uma mudança no estado de saúde, das relações, das expectativas, das habilidades, e que envolve sempre a incorporação de novos conhecimentos, mudança de comportamentos e a construção de uma nova identidade. Agora vou passar um bocadinho a contextualizar a minha realidade, o meu contexto profissional, onde exerci, onde fui enfermeira durante 13 anos, foi a minha primeira experiência de trabalho, e onde aprendi imenso a relação com os pais e com as crianças neste âmbito de doença crónica, tiveram uma forte influência na minha postura profissional, e aprendi muito com eles na forma de vida, na forma de estar, na forma como se adaptaram à doença e tentam viver o dia a dia com normalidade.
Normalmente conheço a criança, ou melhor, conheço os pais grávidos, não é? Ainda no momento do diagnóstico pré-natal, este seria o percurso, depois ocorre o nascimento e a confirmação do diagnóstico já num serviço de cardiologia pediátrica, e depois há aqui, ao longo de toda a vida da criança, estende até já jovem e adulto, com múltiplos internamentos, múltiplas visitas, múltiplas consultas de vigilância, com vários internamentos na UCIN, quando era neonatologia, e depois numa unidade de cuidados intensivos pediátricos. Também posso conhecer, ou tive a oportunidade de conhecer a criança por ocasião após o nascimento, quando o diagnóstico não é feito ainda in utero, por exemplo, ou então depois ao longo das várias vigilâncias e acompanhamentos da criança. De qualquer das maneiras, o que quero salientar aqui é que há uma relação continuada ao longo do tempo que nos permite conhecer a criança e a família em profundidade e compreender estas transições que vão sendo vividas. Estas transições são sempre vistas sob o ponto de vista do cliente. É ele que não nos vai identificar com o nome da transição, mas é ele no relato, na forma como verbaliza as suas preocupações e as suas necessidades, que nos leva a perceber quais as transições que estão a viver. Agora, vou apresentar aqui, não uma situação em concreto de uma criança e de uma família, mas num conjunto de situações de crianças e famílias com doença, que têm uma doença, uma cardiopatia, e que se deparam com múltiplos desafios, desde o nascimento até à idade adulta. A criança quando nasce, ao longo do seu percurso, tem hospitalizações frequentes, ou planeadas, ou programadas, ou então não programadas por descompensação da doença, com múltiplas consultas de vigilâncias, quer no âmbito da vigilância da doença do coração, mas também com outras vigilâncias noutros hospitais, noutras consultas que influenciam, como a pneumologia, a neurologia, portanto, diretamente direcionados ou que afetam outros órgãos e outros sistemas, mas em consultas de outras especialidades. Também apresentam com muita frequência absentismo escolar, a falta à escola, e têm muitas vezes um programa e um regime medicamentoso complexo, com diferentes horários, onde é importante capacitar os pais, mas também a escola e os docentes e os discentes da escola, de forma a que deem resposta a este conjunto de medicamentos no horário certo e conhecendo alguns efeitos secundários que possam existir. Também temos, muitas vezes, uma má produção estatoponderal da criança, aqui muitas vezes relacionadas com cardiopatias congénitas cianóticas, alterações neurológicas derivadas até de múltiplas cirurgias cardíacas que condicionam o desenvolvimento cognitivo. Este desenvolvimento cognitivo não é somente afetado por estas alterações neurológicas, está muito relacionado também com a falta, as inúmeras faltas à escola que dificultam muito depois o acompanhamento da informação e da gestão escolar da informação. O cansaço, a falta de ar e a baixa tolerância ao exercício é um dos principais fatores que levam a que as crianças se sintam diferentes, sobretudo quando estão em meio escolar, porque reconhecem que não conseguem acompanhar os colegas numa série de atividades que se desenvolvem, por exemplo, no recreio ou até em contexto de sala de aula, como, por exemplo, em aulas como educação física. Claro que todos são compreensivos com a situação, a verdade é que a criança sente que é diferente, que não consegue corresponder a um conjunto de expectativas que tem, que desejaria que assim acontecesse. Depois, quando chega à adolescência e na transição da idade escolar para a adolescência, temos aqui o impacto das alterações da imagem corporal. É algo que foi sendo notado sempre, mas que aqui vai influenciar fortemente a passagem para a adolescência. São os edemas significativos dos membros inferiores, a ascite, às vezes, muitas vezes, contrapéltica de corticoide prolongada provoca síndrome coxingoide, portanto, com uma alteração significativa da imagem corporal, com hirsutismo, com manchas na pele, a cianose peribucal, perilabial, peribucal ou perilabial é o mesmo, portanto, periorbital também,
com hipocratismo digital, que altera a forma dos dedos das mãos, as inúmeras cicatrizes que apresenta, como esternotomias e toracotomias. Portanto, este impacto difícil da aceitação da sua imagem corporal, que depois vai ter efeito nas dificuldades de interação social, que causam ansiedades, que têm dificuldades em perceber qual vai ser o seu desempenho a nível sexual, se conseguem ou não, e que é facilmente verbalizado. E trago aqui outro aspecto que é comum à maior parte de todos os adolescentes, como o acne, e que aqui em concreto, na criança com cardiopatia congénita, temos aqui este aspecto que poderá ser um foco infeccioso e causar endocardite bacteriana e, portanto, vai envolver mais um medicamento, mais uma vigilância. Portanto, tudo o que é considerado normal, como por exemplo o acne, aqui pode ser já um agravamento da situação. Relativamente até às experiências associadas à adolescência e à juventude, como por exemplo o uso do álcool e do tabaco, em que há aqui um desejo de independência, de se aproximar dos pares, do seu grupo de pares, e que muitas vezes acabam por ter estas experiências, percebemos que o tabaco e o álcool muitas vezes interferem com o efeito da medicação e, portanto, o resultado vai ser extremamente negativo, envolvendo muitas vezes internamento. A prática desportiva nas crianças, muitas vezes, e jovens, não é que seja necessariamente proibida, ou há realmente uma baixa tolerância ao exercício, ou então, quando podem praticar exercício, nós temos escalas que, de acordo com as patologias que indicam qual o tipo de exercício, evitando sempre o desporto de contacto, como, por exemplo, o futebol e o rugby. Na maior parte das vezes são estes os esportes que os jovens mais gostam de praticar quando estão em grupo, não é? Tem aqui outro aspecto, que é a contracepção feminina, e aqui falo sobretudo das mulheres, que quando tomam, das jovens do sexo feminino, quando tomam, por exemplo, medicação como a aspirina ou até mesmo um anticoagulante oral, que não podem, devido ao risco de tromboembolismo, não podem fazer determinados tipos de contracepção. E, portanto, a contracepção deve ser planeada, assim como uma gravidez deve ser muito planeada, não excluindo aqui algum tipo de imprevistos. Mais tarde, na juventude, já a caminho do jovem adulto, temos outras preocupações como o futuro, as saídas profissionais, a compra de casa, a realização de seguros de saúde, por exemplo, que acabam por ser experiências muito limitativas para estes jovens. Considerando que esta perspectiva da criança e do jovem, agora mostro aqui algumas, de uma forma resumida, algumas dificuldades das experiências, ou reflete aqui algumas experiências dos pais e também dos irmãos. Eu chamo de família, pais e irmãos. Os pais, desde muito cedo, desde o primeiro momento do diagnóstico, com medo da morte súbita da criança, mas também sob o ponto de vista educacional desta criança, o que sentem é que tem muita dificuldade em pôr limites, muita superproteção e também treinam competências no âmbito da reanimação, das primeiras manobras de reanimação e também da gestão destas crises cianóticas. O choque da notícia envolve um conjunto de emoções, como a tristeza, a revolta, fala aqui do exagero benevolente, que é aumenta a imensa dependência da criança para com os pais, e os pais, em resposta a esta sua doença crónica, a este medo de a perder, acabam por lhes dar tudo. E dar tudo aqui não é o conceito de dar em termos materiais, é o dar, a permitir que tudo aconteça, porque a criança acaba por ter esta doença crónica e, portanto, está relacionado com a disciplina. Convivem com a degradação do estado de saúde do filho e vão vendo, observando algumas perdas, não é? Algumas perdas das suas capacidades físicas, sociais envolvendo então uma elevada carga emocional, muita incerteza, dificuldades económicas e perda de emprego. Muitas vezes pode ser uma perda de emprego. Os pais decidem por si só qual é que deixa de trabalhar, ou muitas vezes por tanta falta de trabalho, absentismo laboral, um dos pais acaba por ser despedido e conduzindo a perda de rendimento. Aquele pai que fica a cuidar, muitas vezes associamos isolamento social e uma preocupação constante com o filho. Aos irmãos, os irmãos acabam por várias vezes
ficarem ao cuidado de um pai, do que não está hospitalizado com a criança, muitas vezes, ou então dos avós ou de tios, de outra pessoa significativa, sentem ciúmes e culpa pela doença do irmão, sentem-se ressentidos e sentem-se até negligenciados com falta de atenção no seu desenvolvimento. Agora, perante esta contextualização, irei abordar à luz da teoria das transições, de acordo com a natureza das transições, as propriedades, as condições e os padrões de resposta, e também irei sugerir algumas terapêuticas de enfermagem no âmbito desta problemática, deste interesse da criança e família com diagnóstico de doença cardíaca. Natureza das transições. Não falando em concreto de uma situação ou de um ponto de partida de uma situação específica de cuidados que vivi, vou abordar várias que me vou lembrando, e a maior parte delas nós percebemos, de acordo até com os padrões, das transições, percebemos que as transições ocorrem de forma múltipla, são relacionadas, são simultâneas e são múltiplas. Quando acontece esta situação do diagnóstico ou de doença de cardiopatia congénita. Relativamente às transições de desenvolvimento que ocorrem ao longo do ciclo vital, temos a maternidade e a paternidade, e eu falo aqui em concreto da maternidade e da paternidade porque ao longo da minha experiência profissional percebi que vivem a experiência da doença de modo diferente, o pai e a mãe, apesar de ser uma construção, esta construção de ser mãe, sobretudo de ser pai e de ser mãe de uma criança com cardiopatia congénita, é muito difícil. O nascimento de uma criança, a entrada da criança para a escola, a adolescência, a escolha do primeiro emprego, tudo isto são situações de desenvolvimento. A saúde-doença, que são estas mudanças súbitas de papel que resultam em alterações no estado de bem-estar para um estado de doença aguda ou crónica, e mesmo dentro da doença crónica, mesmo dentro deste estado de cronicidade, muitas vezes podem ocorrer momentos de bem-estar e outras vezes momentos críticos, eventos críticos que podem outra vez voltar a viver momentos de transição. Os situacionais são mudanças de papéis nos vários contextos onde o cliente pediátrico está envolvido, e aqui temos o acompanhamento da criança no hospital, muitas vezes ocorre separação dos pais, a imigração, temos várias crianças com cardiopatia congénita cujos pais são do Bangladesh, do Paquistão, que dificultam muito a relação entre o enfermeiro, por exemplo, e a criança. Estamos a falar a relação enfermeiro, criança e pai, estamos a falar, a primeira barreira que encontramos muitas vezes é a linguagem, mas depois há também uma barreira cultural, somos diferentes na forma de relação, em relação com a forma como concebemos a nossa família e como eles têm a sua família. E depois outros aspectos organizacionais, da transição organizacional, que diz respeito ao contexto ambiental. É óbvio que se estivermos a falar de um contexto de imigração, depois Portugal e o país de origem têm normas, estruturas e políticas diferentes, mas também podemos estar a falar de uma transferência de um hospital periférico para um hospital central, em que as normas, as estruturas e as dinâmicas de funcionamento são completamente diferentes. E temos várias crianças, por exemplo, transferidas do Algarve, do Alentejo, para o hospital em Lisboa, acompanhadas, por exemplo, por um dos progenitores. Relativamente às propriedades da transição, nós vimos que os tipos de transição que existem têm alguns aspectos em comum dentro da sua complexidade e da sua multidimensionalidade das experiências. As propriedades da transição, nós falamos do tempo de transição, facilmente identificamos o início da transição e muitas vezes no contexto de doença crónica temos muita dificuldade em identificar o ponto final da transição. Vimos que o enfermeiro tem um papel importante na antecipação, na percepção e na ajuda aos pais a mostrar essa mudança, mas como não segue muitas vezes uma trajetória cronológica, como por exemplo uma transição de desenvolvimento, é muito difícil identificar esse ponto final. E eu identifico aqui alguns exemplos desses tempos de transição. No processo, desta transição,
vimos que os pais vão vivendo várias movimentações e fluxos ao longo do tempo, sempre acompanhados pelo enfermeiro, mas até chegar a um período de passar do período de choque para uma reavaliação propositiva e procura de suporte social, é um processo longo, difícil, que requer acompanhamento, até o papel do enfermeiro como facilitador desse processo da transição. A desconexão. Muitas vezes os pais sentem-se desconectados, eu falo pais e crianças, sentem-se desconectados, têm um elemento de referência, muitas vezes no enfermeiro, um médico, uma equipa de referência nos cuidados no hospital onde a criança é vigiada e onde passou momentos bastante difíceis, cirurgias, momentos diagnósticos, agravamentos de doença, reconhecem essa equipa como fundamental para a sua ajuda, mas a questão é quando a criança fica internada noutro local, vai a uma outra consulta, com facilidade percebem que há este corte, e muitas vezes não é, eu falo aqui dos registros que não são partilhados por diferentes hospitais, ou até mesmo dentro do mesmo centro hospitalar, mas estou a falar desta descontinuidade da relação. Muitas vezes o próprio enfermeiro do hospital, e notámos muito isso, e os pais verbalizavam muito, que vão ao outro hospital e o enfermeiro que lá está na consulta, ou que está no internamento, não houve transmissão da informação, não houve articulação entre os diferentes cuidados, que é mais do que estar algo escrito, eu enviar uma carta escrita para um colega de outra unidade, é perceber e transmitir oralmente e fazer perceber a outra equipa quais as dificuldades que esta família, ou facilidades que esta família encontra nessa experiência de transição. A consciencialização. A consciência é um aspecto muito importante, está relacionado com o conhecimento da criança e da família e com o reconhecimento que estão a viver uma transição, e também, a partir daí, vai haver efetivamente o ajustamento. Muitas vezes é difícil para os pais reconhecerem que estão a viver um processo de transição quando não há mudanças observáveis. E, portanto, às vezes até põe em causa o início. Enquanto numa cirurgia é mais fácil porque a criança passou por aquele processo e a família, portanto, todos em conjunto, quer da comunidade, quer da sociedade, quer a família, reconhecem que há ali um ponto de viragem, muitas vezes, isto numa transição de saúde-doença, noutro tipo de transição será mais difícil os pais e a família identificarem, a própria criança identificarem essa transição, porque não é facilmente observável. Portanto, e aqui, para tomar essa consciência, é importante o papel dos profissionais de saúde, até dos meios de comunicação, é importante esta consciência dos riscos de ter uma criança com cardiopatia e da necessidade de cirurgia e de internamento, os pais terem uma percepção ajustada da gravidade da doença e conseguirem fazer este ajustamento e cuidar da criança que será o seu filho em casa e potenciar e ajudar os pais a cuidarem do seu filho no hospital. Será esta tomada de consciência determinante para todo o processo de transição. Também os eventos críticos são pontos de viragem nesta experiência da transição da criança e da família, que exigem respostas, que os pais percebam essas respostas e que exigem respostas articuladas de forma a identificar qual o seu novo papel, que conhecimentos têm eu que procurar. E, portanto, e aqui temos a transição para um serviço de adultos, para uma vida adulta ou de um jovem adulto, a mudança de instituição e outros aspectos. As potenciais perdas são muito importantes, sobretudo quando falamos de uma doença, uma cardiopatia congénita grave, em que os pais observam várias perdas e terem consciência e percepção dessas várias perdas, que a criança também vai dando sinais. Para anteciparem até uma transição para um luto, por exemplo. Portanto, depois destas propriedades, irei falar das várias condições de transição, que serão as condições pessoais, as da comunidade, as da sociedade e as globais, que podem facilitar ou não, ou por outro lado, inibir todo um conjunto de transições, todo o conjunto de transições vividas. Então, vou focar sobretudo algumas facilitadoras e depois alguns inibidores das transições. Relativamente
às condições pessoais. Tem aqui a importância da rede de suporte familiar, preparar antecipadamente a transição vai facilitar uma maior compreensão da mesma e que seja, por exemplo, um treinamento programado. E várias situações em que as crianças diziam eu quero ser operada porque não consigo jogar futebol com o meu grupo. E, portanto, eu quero ser operado. Se isso vai melhorar a minha condição e, sobretudo, em idade escolar, que eles estão muito direcionados para a indústria e para o fazer, se isso é um aspecto, se eu for operado e depois melhorar o meu desempenho, está perfeito, eu quero ser operado. E há aqui todo este trabalho à volta deste resultado que nós vamos conseguir ir e programar uma cirurgia. E também o conhecimento que os pais podem ter da cardiopatia congénita, e aqui podemos ter, por exemplo, o diagnóstico de um familiar, alguém próximo que possa partilhar a sua experiência, e também a capacidade económica e social familiar é fundamental para que ambos os pais possam estar presentes, para que ambos os pais possam manter alguma rotina, mesmo com a criança hospitalizada, mesmo, por exemplo, quando estamos a falar de crianças que vêm transferidas de outros hospitais, para que possam alternar a permanência da criança no hospital, uma vez o pai, outra vez a mãe, para que possam estar os dois a partilhar esta experiência de transição, e não somente, como também tive muitas vezes essa experiência, a mãe fica durante 15 dias, um mês, sozinha a acompanhar o filho, e o pai vai ao fim de semana ou quando é possível, quando há capacidade até muitas vezes económica, porque não tem carro, porque há necessidade de transportes públicos, porque implica o pagamento de uma estadia num sítio. Portanto, toda esta realidade tem que ser tida em conta quando pensamos na antecipação da transição, ou como é que podemos preparar, ou até mesmo como podemos ajudar ou facilitar essa transição. Relativamente a condições inibidoras, gostaria de falar aqui em concreto o significado associado a preconceitos, a estereótipos, a marginalização. Temos muitas vezes aqui a noção do coração, uma doença do coração gravíssima, porque o coração é ser dos sentimentos, é ser das emoções, é o coração que comanda tudo, toda a máquina, e é o coração também que é responsável por, se o coração falha, há um outro conjunto de órgãos e sistemas que vai falhar. E, portanto, temos aqui a conotação de um órgão do coração como um órgão essencial. E, portanto, se é doente do coração, o problema só pode ser gravíssimo. E depois há outras formas de explicar, quando os pais explicam à família que está longe como é que está o seu filho, há várias questões que nós também temos que desconstruir, nós ajudar a desconstruir junto dos pais e das crianças. Como, por exemplo, utilizam muito, o médico falou ou foi observado que o coração é maior que a caixa. Ora, isso é muito bem, tem uma cardiomegalia, mas possivelmente poderá ser controlada e a criança poderá ir para casa com indicação que permite que a situação não se agrave. Ou então, o meu filho mantém-se ligado à máquina. Pronto, há vários tipos de máquinas, não é? Essa é que é a questão. Que máquina é que está a falar em concreto? Estamos a falar de um ventilador, estamos a falar de um monitor cardíaco, estamos a falar de uma bomba infusora, estamos a falar de que tipo de máquina em concreto, não é? Porque temos que olhar e ajudar os pais a perceber-se que possivelmente a evolução do seu filho está a ser muito favorável. Não está ligado ao ventilador, neste momento está com oxigênio por óculos nasais, está com uma monitorização cardíaca. Portanto, ir observando e dando sinais positivos da evolução da criança. Relativamente às condições de transição e recursos comunitários fundamentais, aqui temos os grupos de ajuda mútua, que existem alguns serviços, em que um grupo de pais, que agora se reúne por Zoom, mas antes era presencial, dinamizado por um enfermeiro, e que, sobretudo, tem como objetivo promover a esperança. Temos o papel dos enfermeiros e da equipa de saúde, até mesmo em meio hospitalar, mas temos, sobretudo, a importância de dar orientações, informações e educação para a saúde concreta àquela criança e a família, de modo a que se sintam esclarecidas e que possam tomar opções e tomar decisões que lhes possam trazer benefícios e que possam tomá-las antecipadamente. Isso será o ideal.
que é como é que eu posso, cada vez que há um agravamento da doença, como é que se pode, através de uma teleconsulta, através de um telefonema, através de uma proximidade de profissionais que se contactam com frequência, posso fazer vigilância de uma criança que está em Beja, no Alentejo, e que a criança não venha mensalmente a Lisboa, envolvendo para isso uma grande dinâmica familiar, desde o pai que falta ao trabalho, a mãe que falta ao trabalho, mais gastos económicos, um irmão fica sozinho. Portanto, de que forma é que nós podemos agilizar e ajustar esta situação de doença ao seu contexto, ao seu ambiente onde a criança está inserida? E, portanto, falo aqui da importância da informação e do suporte. Relativamente à sociedade, nós atualmente, nos últimos anos, temos desenvolvido várias associações que apoiam crianças e famílias com doença crónica, sobretudo que se têm de deslocar para fazer tratamentos. Temos o exemplo, por exemplo, da Casa Ronald McDonald, que acolhe pais, sobretudo crianças que estão hospitalizadas, e que até após a alta a criança pode lá permanecer com os pais, de modo a, mesmo mantendo a proximidade com o hospital, começam, após a alta hospitalar, permanecem 10, 15 dias numa tentativa de se adaptarem ao ambiente familiar, em casa, e depois, quando se sentirem confortáveis, partem para as suas casas, que à partida serão a muitos quilómetros de distância. Mas também temos outro tipo de associações, como a de proteção de apoio à criança com doença cardíaca, a Associação Coragem, muitas delas dispostas e com capacidade para ajudar os pais fornecendo casa, alimentação, cuidados de saúde e até permitindo, por exemplo, que haja medicação gratuita e permitir que se envie medicação para que não venham buscar medicação ao hospital, que se envie medicação para o hospital da área de residência. Falo também de uma outra associação, que é o Menú dos Corazones, que é em espanhol e que tem um ótimo suporte de informação aos pais e que nós recomendamos, de forma a que os pais se sintam acompanhados e que haja uma facilitação desse processo de transição. Aqui o Castelo é uma unidade de internamento para crianças com doença crónica complexa, para descanso do cuidador e para ajuste de medicação. Também falo das condições de transição globais, e aqui as condições globais são aquelas que são um conjunto de políticas desenvolvidas por organizações ou associações internacionais que apelam à consciência global das crianças com cardiopatia congênita e com doença cardíaca. Temos várias, a Sociedade Espanhola, a Associação Americana do Coração e também da Associação Europeia de Pediatria e doenças cardíacas. Falo aqui que, sobretudo, esta associação tem uma revista que é o Pediatric Cardiology, que acaba por ter um papel importante na evidência, ou demonstrando descobertas científicas que permitem prevenir a doença, em alguns casos que não é tanto, mas permitir que diferentes modalidades de tratamento, ou até como é que podemos ajudar as crianças na integração na escola, numa perspectiva de melhor cuidados de enfermagem, tenham ganhos em saúde, promovam o bem-estar. Portanto, tem aqui este papel importante, e depois do outro lado apresenta algumas associações que têm um papel determinante também, que têm influenciado muito a opinião pública e têm permitido que haja uma maior consciencialização no âmbito dos cuidados paliativos pediátricos, onde as crianças com cardiopatia congénita grave também pertencem a um desses grupos com doenças limitantes de vida ou ameaçadoras de vida e, portanto, têm desempenhado também um papel importante no aumento dessa consciência. Relativamente aos padrões de resposta, podem ser indicadores de processo ou indicadores de resultado. Vou explorar cada um deles mais individualmente aqui na minha próxima diapositiva. Maria Inês, atenção ao tempo, está bem? Ok, pronto. Mais 2 minutos. Ok.
Portanto, relativamente aos padrões de resposta, gostaria de dizer que é importante que a criança e a família se sintam ligadas aos enfermeiros no cuidado à criança doente. Esta importância de transmitir confiança, valorizar o papel positivo, o papel importante que os pais têm na adaptação ao regime terapêutico, considerando que o regime terapêutico inclui regime dietético, regime medicamentoso, um conjunto de preocupações, vigilâncias de saúde, os pais que sintam-se envolvidos e participam nos cuidados. Esta mudança da localização geográfica muitas vezes faz-os sentir perdidos, como falei da transferência do hospital, preparação e desenvolvimento da confiança, sobretudo quando há uma preparação para a alta e sobretudo manter-se conectado, não é? Permitir que o enfermeiro se mantenha ligado à criança e à família mesmo após a alta e que seja um elemento facilitador. Relativamente aos indicadores de resultado, temos a mestria e a entidade flexível integradora, que para mim são fundamentais, e depois há outros aspectos como a destreza na gestão de sintomas, a destreza na tomada de decisão, que me parece que é extremamente importante, a forma como os pais, quando atingem este nível, tomam decisões relativamente vou ao hospital ou não vou ao hospital. Eu tinha um pai, ou até lembro-me de um pai que dizia, o meu filho está em taquicardia, eu vou arrancar para Lisboa. E vinha a Lisboa, chegava a meio do caminho e dizia, o meu filho converteu, eu vou voltar para casa, já não vou. Portanto, havia quando chega a este ponto deste domínio, porque o pai já conseguia desencadear e desenvolver uma série de intervenções para converter a taquicardia, e meio do caminho resultava, pois então voltava para casa, já não ficava no internamento. Portanto, há uma certa habilidade para desenvolver estas competências, esses conhecimentos. Os pais demonstram habilidades para utilizar recursos sociais, comunitários, até recursos pessoais, intrapessoais, para gerir a situação, mantêm um conjunto de interações saudáveis, de relacionamentos, não só com a equipa de saúde, com as equipas de saúde, mas com estes parceiros, pode ser a família, podem ser a comunidade, e, portanto, atingem aqui primeiro a adesão ao regime terapêutico e depois um conjunto de aspectos de gestão do regime terapêutico que lhes permite identificar e ter novos conhecimentos e capacidades e competências, até que lhes permitem começar a reanimar um filho enquanto não chega a equipa de reanimação em casa. Relativamente aqui a intervenções de enfermagem, muito rapidamente, o que eu penso que será importante e que é importante realçar é o papel do enfermeiro de referência neste conjunto destas crianças com cardiopatia congénita. É um enfermeiro que planeia cuidados ao longo de todo o internamento e até após a alta, que mantém como enfermeiro de ligação de toda da criança e da família e que planeia cuidados, e todo um conjunto e toda uma equipa de saúde segue esse planeamento de cuidados que o enfermeiro fez para essa criança. Esse planeamento inclui cuidados integrais, cuidados tendo em conta a dimensão emocional, física, social, cultural, todas essas dimensões. Falo aqui de algumas intervenções de enfermagem que considero importantes de uma forma muito e que dizem respeito às terapêuticas de enfermagem enunciadas pela Melissa e que dão resposta à antecipação das transições, mas também como facilitador das transições, prevenindo até alguns acontecimentos. E gostaria muito de falar aqui do papel de suplementação de papel, em que o enfermeiro facilita o processo de aquisição de novos conhecimentos e habilidades, traz à consciência comportamentos, sentimentos, sensações, objetivos envolvidos para que haja um maior bem-estar da criança e da família. Portanto, ao longo deste contínuo, e ao longo do diagnóstico, acolhimento da criança e pais, das hospitalizações e inúmeras vigilâncias da alta, dos acompanhamentos e follow-up da criança, o enfermeiro tem um papel de suplementação que vai desde a insuficiência, não é? Em que não consegue dar resposta a um conjunto de expectativas, os pais e a criança não conseguem dar resposta a um conjunto de expectativas de cuidado que lhes são exigidas, até um ponto em que atinge essa mestria, esse conhecimento. Para isso é importante mobilizar recursos. Para isso, o enfermeiro pode mobilizar recursos que ajudam os pais. Também é importante favorecer um ambiente saudável, não é? Dinâmico e que permita adaptar os cuidados até mediante a cultura dos pais e que possa então integrar um processo de transição e possam os pais depois refletir sobre as várias transições que foram vivendo.
alguns artigos onde me baseei para fazer a apresentação, e aqui mostro então a aplicabilidade da teoria das transições na assistência de enfermagem à criança com diagnóstico de cardiopatia congénita e família, se percebendo sempre que estas transições são acompanhadas por emoções que envolvem uma relação afetiva, uma relação de confiança, afeto, o toque, a presença e o acompanhamento constante do enfermeiro, de forma a dar resposta às dificuldades encontradas ao longo do processo de transição, e tendo sempre como objetivo o bem-estar, a saúde e o nível máximo de autonomia da criança e da família no adulto. Eu vou parar a partilha, agradeço imenso. Muito obrigado, Maria Inês, muito obrigado. Eu gostaria então de dar início ao debate, que eu acho que é e por isso também, enfim, tentei aqui com a enfermeira Inês que conseguisse de facto uma melhor gestão de tempo, ou pelo menos a gestão de tempo que precisamos, porque eu acho que este momento também é muito rico, e já vejo que temos aqui algumas questões, pelo menos uma questão muito direta, mas antes disso gostaria de felicitar as duas apresentadoras, não é? Palestrantes, a professora Marina, espetacular o seu trabalho, gostei imenso e vou querer conhecer um bocadinho mais, depois devemos de conversar. A enfermeira Inês também, um trabalho também de muitos anos, muito interessante, mas gostaria aqui de realçar, relativamente ao trabalho da professora Marina, há aqui de facto uma base, uma sustentação na teoria de Melis, não é? Mas depois mobiliza outros aspectos de outras disciplinas, também é fundamental percebermos isto, nomeadamente o Goldman, que é da psicologia e que traz de facto, dada a altura do seu percurso, faz também uma tese que apresenta a tese da inteligência emocional, que nós aqui trabalhamos muito também, especialmente na nossa área de investigação, nós temos usado várias vezes e temos até desenvolvido alguns aspectos relacionados com a gestão emocional, e de facto há aqui uma mobilização de várias áreas disciplinares, eu acho que é muito, muito interessante, e depois um conjunto, digamos, como referiu, a intervenção da enfermagem, portanto, como nos apresentou uma coisa tão real e ainda por cima os resultados, não é, que conseguiu obter, e portanto há aqui os resultados terapêuticos de uma intervenção, é muito, muito interessante com os meninos, e numa ótica de saúde mental, de promoção da saúde mental. Fantástico, muito, muito obrigada. Fez-me lembrar, nomeadamente, os nossos workshops que nós fazemos no âmbito do nosso trabalho, mas fazemos com estudantes de enfermagem e com os enfermeiros, no sentido de promover exatamente esta capacidade de gerir emocionalmente, da gestão emocional mesmo, com exercícios muito... alguns, enfim, na linha do que apresentou, de relaxamento, da promoção, da reciclagem de emoções negativas, uma coisa muito interessante. E, portanto, acho que foi aqui um momento espetacular, muito, muito, muito pragmático, não é? Muito da utilização na prática, muito, muito interessante. Depois, a enfermeira Inês apresenta-nos aqui uma perspectiva de um maior aprofundamento a nível conceptual, portanto, da própria teórica, dos conceitos, e depois faz de uma forma muito interessante todo o embaçamento, não sei se estou a dizer bem a vossa palavra, estou a tentar usar uma palavra que é mais, que eu já ouvi várias vezes utilizar, este enquadramento, não é? Muito bem sustentado em termos de teoria prática, não é? Ao longo de toda a sua apresentação, nomeadamente quando fala sobre a criança, não fala apenas de um estádio de desenvolvimento, fala na criança nos seus diferentes estádios de desenvolvimento e sempre com a família muito presente. Eu acho que também foi uma perspectiva muito interessante, muito diferentes, mas muito, muito interessantes ambas, não é? Depois eu tenho só uma questãozinha para colocar, mas vou então aqui dar voz, não é, às pessoas que nos estão aqui a acompanhar. Tenho aqui algumas coisas, uma pergunta, nomeadamente da enfermeira Maria da Luz Rosa, mas talvez as pessoas que estão de facto com intenção de participar, era interessante ouvi-las. Mas dou resposta à questão da enfermeira?
quiser dar resposta, pode dar resposta, e a professora Marina também, mas estava a tentar estimular os nossos participantes também a fazerem algum comentário, alguma questão. Portanto, eu penso que a questão era como é que nós fazemos essa articulação com os cuidados de saúde primários. A nossa experiência é muito relacionada com a criança e família submetida a transplante cardíaco, que exige alguns cuidados e algumas vigilâncias e que não pode ser somente centrada no coração, que deve ter a sua vigilância normal no centro de saúde, nas vigilâncias da criança nas suas faixas etárias. Nós tínhamos contactos telefónicos frequentes, até porque a maior parte das crianças apresentam dispersão geográfica, não ficam todas em Lisboa. Aliás, em Lisboa, se calhar, de todas as crianças eu tinha uma. Outra era do Porto, do Algarve, do Alentejo, e, portanto, esta proximidade com os cuidados primários era fundamental. Não era só enviar uma informação escrita, era fazer-nos conhecer, esta é a situação concreta, hoje vai cá a consulta, olha, este foi o feedback que levou. Angustiava muito pensar que os pais, quando iam a uma consulta de vigilância, iam preparados para ficar. Porque já, em alguns momentos, não iam preparados e ficaram hospitalizados e, portanto, em alguns momentos iam preparados para ficar. E como é que nós podíamos tornar estes momentos, olha, veio à consulta, mas teve alta e só volta daqui a um mês, olha, ou então ficou hospitalizado e, portanto, agora, se tinha alguma consulta programada no centro de saúde, ficará adiada. Mas também fazíamos uma importante com o enfermeiro de saúde escolar, também, eu agora penso que será, não é só no centro de saúde, é no UCC, sobretudo uma criança em Almada, uma professora muito atenta e muito preocupada por ter uma criança submetida a um transplante cardíaco, na sua turma, tínhamos reuniões regulares. O enfermeiro de saúde escolar, por sua vez, falava, e a professora até me quis conhecer, mas não era o nosso meio de ligação, era a saúde escolar e o enfermeiro de saúde infantil da USF onde a criança pertencia. Acho que é um trabalho muito interessante de proximidade. As crianças têm que sentir que pertencem, que não pertencem a lado nenhum, que têm que se mobilizar e que têm que procurar a vigilância de saúde nos diferentes locais que prestam e que fazem vigilância da criança, porque não é só o coração, há todo um desenvolvimento da criança que deve ser promovido. Boa tarde. Muito obrigada, para já, em primeiro lugar, dar os parabéns à professora Ana Inês e também à professora Marina, portanto, foram excelentes nas vossas apresentações. Realmente coloquei a questão porque nós temos alguns casos de crianças com doença crónica e tem sido muito importante as reuniões, quer com a equipa do hospital, quer com a equipa dos cuidados de saúde primários e com os pais, e tem sido este trabalho conjunto tem gerado bastantes frutos a nível do bem-estar da criança e dos pais, e por isso é que eu também quis saber como é que funcionava a articulação. Obrigada pela resposta e mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada às duas, obrigada. Estamos a aguardar então mais questões. Talvez enquanto preparam as questões ou algum comentário que queiram apresentar, eu gostaria de dizer que há aqui no chat um conjunto de comentários muito favoráveis às apresentações, já devem ter também, já com certeza leram algumas coisas, portanto há aqui uma apreciação muito positiva relativamente às vossas duas apresentações, que eu corroboro, como já disse, mas há aqui uma questão que me ficou, que fiquei a pensar, talvez também para a Inês, mas depois também quero colocar uma questão à professora Marina, que é, disse há pouco que os pais têm uma ideia muito negativa, não é? E de grande preocupação relativamente no fundo, a emocionalidade intensa, não é? Muito negativa relativamente à doença oncológica, à doença cardíaca, e disse uma coisa, que é, eles associam que no coração
ao coração o centro das emoções. O centro das emoções e o centro dos sentimentos e das emoções, não é? Nós todos sabemos que não é aí que é o centro das emoções e dos sentimentos, não é? Eu queria só, não sei se a Inês quer dizer alguma coisa acerca disso, e também a professora Marina, se quer de facto falar sobre um bocadinho sobre isto, porque na realidade aquele mito, digamos assim, ou enfim, aquela ideia, não é? Formada relativamente a isto, só isso daria uma dissertação, mas de qualquer das formas, não sei se querem dizer alguma coisa acerca disso. Bom, daí eu ter falado, eu vou começar, eu falei, daí ter associado muito a este aspecto do preconceito, de uma ideia pré-concebida, não é? Muito associada. Para mim, há aqui vários aspectos a ter em conta, porque estamos a falar de uma doença que eu não vou dizer que é mais grave, uma doença crónica que eu vou dizer que é mais grave ou menos grave do que outra. Temos aqui vários aspectos a considerar nesta experiência da doença crónica. Uma delas é a visibilidade. Uma criança com doença crónica terá sempre, ou poderá vir a ter, ou mais do que uma cicatriz em locais que são externamente visíveis, não é? Esternotomia, toracotomia. Outro aspecto é a incidência da doença. Estamos a falar de 8 crianças em cada 1000 e, portanto, estamos a falar de pouco número de crianças. Quando o número de crianças aumenta, a visibilidade da doença e a forma como toda uma sociedade lida com a doença é completamente diferente. Há um conhecimento geral sobre como gerir a doença, porque é mais frequente e, portanto, há uma ideia já, é possível gerir esta doença crónica, é possível trabalhar, é possível ter uma vida considerada normal, e que a normalidade, eu gosto sempre de realçar que é a normalidade de cada família, mas quer dizer, o impacto do diagnóstico e da vida da criança e dos pais com cardiopatia será, possivelmente, como é menos frequente, ter uma vivência, uma experiência diferente. Portanto, a visibilidade, o número de crianças, e depois se vai para a escola e se toma muita medicação ou pouca medicação, e que medicação é que envolve, não é? Portanto, aqui, para além destes aspectos todos que são importantes para a doença crónica, também está relacionado depois com as ideias concebidas e pré-concebidas de uma sociedade, não é? E daí esta importância que eu foquei da sociedade e das condições de transição global, porque temos que começar até por políticas, mas não só políticas, porque às vezes é muito fácil, o documento fica escrito, mas as mentes e a sociedade acaba por não aceitar nem conhecer o que é que está escrito sobre o assunto. Há aqui muito que trabalhar no encontro das necessidades destas crianças e depois falar individualmente, que há certamente um conjunto de doenças muito graves, mas que agora possivelmente muitas crianças chegam à idade adulta, são adultos, fazem a sua vida, passaram por momentos de transição e vão passar, ou por experiência de transição, mas é um processo e, portanto, conseguem fazer e ter uma vida considerada normal, mas muito associada a este preconceito. Professora Marina, quer acrescentar alguma coisa? Eu fiquei lembrando dessa discussão, e é interessante porque ainda na questão, na nossa cultura ocidental, mas na cultura oriental a gente ainda pode até entender isso, porque eles falam que tem um ponto de energia aqui cardíaco que trabalha as emoções, mas nós somos do Ocidente, né? Nós somos da cultura ocidental, então realmente é interessante a gente ver isso ainda, né? Isso é super comum, né? Quando a gente quer representar o amor, a gente faz um coração. Então é interessante ver isso e como isso pode, em algumas famílias, gerar sofrimento. Falei, meu Deus, será que vai afetar as emoções do meu filho, né? Deve ser interessante isso. Mas é uma coisa, é uma questão legal de se pensar, de se refletir. Não sei se a professora Bruna quererá também fazer algum comentário sobre as apresentações. Eu gostaria, Paula. Olá, tá boa, muitos beijinhos. Oi, Ana, que prazer revê-las. Bom dia, né? Boa tarde para vocês, né? Bom dia
para nós aqui, foi muito boa, né? Hoje, eu acho que a gente encerrou, né, esse nosso webinar atingindo, né, os objetivos que a gente pretendia, e foi muito boa a fala da Marina, da Ana Inês, né, e eu fiquei pensando como a gente desconhece, né, as teorias, né, e o quanto elas são, vamos dizer assim, aplicáveis e muito produtivas para direcionar os cuidados de enfermagem, né? Direcionar e sustentar os cuidados, né? Enquanto Ana falava da aplicação aí com a criança com problemas cardíacos, eu já comecei a pensar como aplicar essa teoria com as famílias de recém-nascidos prematuros, né? A gente tem uma dificuldade enorme aqui no Brasil, principalmente com o método canguru, em relação ao cuidado no domicílio, né, pós-alta, né? A política do método canguru no Brasil, ela avançou em relação à proposta inicial lá da Colômbia, né, no final da década de 70, porque o Ministério, ao propor, né, essa política, ele não quis apenas combater a mortalidade neonatal, mas também trabalhar a questão da humanização do cuidado nas unidades neonatais. E hoje nós temos aí o método canguru sendo desenvolvido em 3 etapas no Brasil, e a terceira etapa, que eu considero, né, a mais importante, né, para a atuação aí do enfermeiro, né, é a mais difícil, né? A gente não consegue fazer esse cuidado compartilhado entre o hospital, né, e a atenção primária à saúde. E aí me veio, a hora que Inês falando, gente, né, nós podemos pensar, né, na aplicação da teoria das transições, né, para atender, né, essas mães de prematuros, né? Então, acho que foi excelente ouvir vocês, aprender, né, sobre essa teoria. Eu não tinha nenhuma aproximação com ela, né? Eu acho que vocês trouxeram, a gente, ao trazer, né, os aspectos conceituais e mostrar essas experiências práticas, ajudam muito, né, a gente entender e pensar, né, na sua aplicação, né? Então, eu agradeço, né, e cumprimento as duas pela fala. E essa questão que a Paula colocou aí das emoções, né, eu acho que dá realmente uma tese, né, Paula? Eu acho que a gente pode começar a pensar nisso, realmente, porque esse equívoco conceitual, vamos dizer assim, ele acontece todos os dias, e não é só com os pacientes que a gente cuida, é com nós mesmos, né? Com nós profissionais da saúde. A gente, infelizmente, né, ainda tem né, arraigado muito forte essa questão de que as emoções estão no coração. Né? Então, eu acho que vale a pena, né, Sim. essa dica, e a gente pensar mais. Eu quando tenho algumas... Tenho especialmente uma unidade curricular que é de facto, sobre as emoções, em pediatria, e, na realidade, um dos aspectos que eu começo por falar é este aspecto, entre outros, não é? Mas este aspecto é sempre um aspecto de debate e até acho de uma certa descoberta, não é? E eu estou a falar no mestrado, portanto, já para profissionais, não é? Enfermeiros que já trabalham há menos anos ou há mais anos, não interessa, mas há sempre aqui a ver um momento interessante que eu não forço, não é? Eu espero que ele vai emergir mais tarde ou mais cedo para discutirmos este aspecto, e acabamos por fazer discussões muito interessantes relativamente a esta questão e outras. Pronto, eu estava aqui a ver se de facto temos aqui mais alguém que quisesse colocar alguma questão. A Bruna agora entrou, não sei se quer falar.
Isso. Eu queria parabenizar todos vocês, né? Primeiramente, né, a Marina, a Inês, por estar conosco, a professora Paula, foi fundamental, né, na mediação desses dois encontros. Acho que hoje a gente fechou com chave de ouro mesmo. Foi muito interessante as meninas trazerem as experiências delas. E eu vi que o Ronaldo está online aí, eu lembrei muito do Ronaldo. A professora Cida falou da questão desse processo, né, dos prematuros. Eu acho que, de fato, tem uma grande aplicabilidade da teoria. E o Ronaldo, ele pretende trabalhar no doutorado dele com as condições crônicas. Então, Ronaldo, acho que dá para você pensar aí nessa teoria, investir um pouquinho. Se você quiser falar um pouquinho, o Ronaldo, ele é bem participativo também, professora. Eu só gostava, se me permitem, de agradecer esta partilha de saberes, foi uma experiência muito, muito positiva, gostei muito, e desejar tudo de bom, não é? Agora com este problema que continuamos da pandemia, vamos ver, que está a agravar-se agora novamente no nosso país, vamos ver, não é? Como conseguimos tornar-nos mais resilientes com esta questão, porque é preciso mesmo. E desejar tudo de bom, boa saúde para todos, e por mim despedia-me aqui. Obrigada, professora Paula. Acho que a Bruna encerrou aí falando, né, sobre a sua participação, que foi muito rica, né? Como eu falei no início, espero que a gente se encontre, né, em breve. Abraços aí virtuais por enquanto, mas muito obrigada pela parceria, né, por dispor a participar, ao tempo mesmo, que a gente sabe que é gasto, um sábado à tarde, né, inclusive, mas nos enriqueceu muito, deixou aí a gente com várias ideias, né, para utilizar essas teorias que antes a gente não conhecia tão profundamente. Então, muito obrigada, Marina, Inês também. Eu acho que encerramos mesmo com chave de ouro, né, o nosso encontro aí, o nosso primeiro webinar. Esperamos vocês aí em breve para novos encontros. Com certeza sairão vários outros, já estamos conversando aí, o grupo já está pensando em outros encontros. Então, quem participou, fiquem ligadinhos no nosso Instagram, no YouTube também, a gente já tem os outros encontros, né, no canal. Então, quem quiser assistir novamente, está lá disponível. E o certificado, gente, em 7 dias estaremos enviando por e-mail. Qualquer problema, envie e-mail jesscofmt@hotmail.com. Alguém mais quer falar alguma coisa? Dar um tchau? Só tchauzinho assim? Acho que podemos tirar um print, Bruna, assim, dos tchauzinhos, né? Para despedir aí do nosso evento. Agradecer, então, a participação de todo mundo mais uma vez. Muito obrigada, excelente dia e excelente final de semana a todos, tá? Beijinhos, tchau, tchau.